de economia feminista e um feminismo popular. E antes da gente começar, quem vai fazer a apresentação inicial, no caso, vai ser a Clara e a Jupe. Mas antes delas começarem, vamos ter uns informes rapidinhos sobre o CAF. Pode ser? Acho que Guilherme e João não entraram ainda, então, como a gente está um pouco no tempo, eu vou fazer os informes de como foram essas 2 últimas semanas no coletivo Arroz, Feijão e Economia. Boa tarde, gente. Eu sou a Clara, eu faço Economia na Unicamp, estou no 4º ano agora, e estou coordenadora de formações e formulações do grupo de trabalho, né, do coletivo. E, bom, o que aconteceu no CAF nas últimas 2 semanas de legal, todo mundo ficar sabendo. Fizemos uma aula de recepção na Unicamp com a Luísa Mercadante para receber os calouros sobre a importância do movimento estudantil. Foi uma aula incrível. Semana passada tivemos a 2ª formação do nosso ciclo geral de formações, que foi sobre capitalismo e subdesenvolvimento, da colonização à integração sul-sul. Foi no domingo passado. Lemos um pouco de Celso Furtado, lemos um pouco de Rui Mauro Marini, foi muito bacana. Fizemos também o lançamento da nossa campanha por um isolamento sem fome, que é uma campanha do coletivo Arroz, Feijão e Economia por um auxílio emergencial que permita às pessoas uma vida digna. A campanha está nas nossas redes sociais, quem puder endossar e quem puder compartilhar, por favor, será muito bem-vindo. Quem quiser saber mais sobre o coletivo também pode falar com a gente. A formação ficou gravada, Letícia, ela ficou gravada. Só chamar a gente no privado. E acho que o Guilherme entrou agora. Guilherme, se quiser dar uns informes sobre o que a Parada tem feito nas últimas semanas, bem rapidinho antes da gente começar. Guilherme, tudo bom? Acho que você caiu e entrou de novo. Você quer dar uns informes do Disparada, do que tem acontecido? Não? Gente, é comigo, Clara? Estava travado, desculpa. É com você, Gui. Fala, o que você quer que eu fale? Desculpa, Disparada. Gente, boa tarde. Posso dar um informe rapidinho? Oi, gente. Primeiro, boa tarde a todas e todos e todes. Boa tarde, professora Adriana, que legal que você está aqui. Muito feliz de estar nesse espaço, desculpa o atraso, né? Eu vi que o espaço se atrasou 15, atrasei mais 10, desculpa, né? 10 minutos de atraso de esquerda é normal. Eu vi isso no grupo, achei bom, mas Não, um informe rápido, gente. Primeiro, né? Acho que não sei se todo mundo aqui está alinhada disso. De que, né, o Arroz, Feijão e Economia, ele é um coletivo, que ele é uma iniciativa, né, no nosso grupo de juventude, que é o Disparada, e a gente vai ter no domingo agora, para quem quiser conhecer mais, também militar, conhecer o nosso grupo além da economia, né, dessa luta da economia popular, mas também que faz uma luta em diversos outros espaços, na educação popular, por meio de cursinho, também por um coletivo de direito, muito similar ao Arroz, Feijão e Economia, mas também no movimento estudantil, nas universidades e tudo isso. Quem quiser conhecer os Paradas, a gente vai ter uma reunião no domingo de apresentação, eu vou mandar lá no grupo, vai ser às 4 horas, que eu me lembro, daí a gente vai apresentar toda a nossa estrutura, toda a nossa história de criação do movimento, um pouco que a gente pensa para a atual conjuntura, e também apresentar essas nossas frentes de atuação do nosso grupo. Então, todas e todos e todos convidados para estar com a gente nesse domingo. Era isso. Muito obrigada, Clara. Muito obrigada, Gui, pelos informes. E, galera, perdão a minha falta de educação. Começo a apresentar a mesa sem nem me apresentar. Eu sou a Camila, eu faço Economia na Unicamp. E também apresentar a nossa convidada mais do que especial, que vai nos orientar nessa jornada, que é a professora Adriana. Muito obrigada por topar isso com a gente. E então vamos para a apresentação das meninas e depois abre a conversa. Podem ir se inscrevendo pelo chat, coloque inscrição e depois a gente abre as falas, ok? Deixa eu só apresentar aqui.
Vocês estão vendo? Estamos. Bom, eu vou só colocar o meu tempo aqui para ter certeza que eu não vou tomar tempo demais. Beleza. Bom, gente, primeiro, boa tarde de novo a todo mundo. Pelo que eu vi, muita gente conseguiu ver o vídeo, nem todo mundo conseguiu ler, tá tudo bem também. A gente entende que é difícil, né? As pessoas não têm muito tempo e tá tudo bem. A ideia das leituras é ser um material de aprofundamento para quem tiver com a disponibilidade, mas todo começo de reunião a gente vai tirar 2 pessoas para fazerem essa recapitulação do que foi lido. Então, não entendam isso como um impeditivo de participarem ou qualquer coisa do tipo. Então, para o encontro de hoje, a gente selecionou o tema da divisão sexual do trabalho, né, que, no nosso entendimento, é um tema muito importante para começar a discussão do que seria uma economia feminista e do que seria um feminismo popular brasileiro. Então, nós trouxemos 2 textos, a definição do dicionário crítico do feminismo, do que é divisão sexual do trabalho, e alguns trechos do livro Feminismo Decolonial, da Françoise Verger. E eu vou pegar o primeiro texto, a Jupi vai pegar o segundo, a gente vai fazer uma recapitulação bem rápida aqui. Pode passar, Cami. Então, eu trouxe quase que um verbete que a autora coloca no começo do texto dela, que é o seguinte: as condições em que vivem homens e mulheres não são produtos de um destino biológico, mas, sobretudo, construções sociais. Homens e mulheres não são uma coleção ou 2 coleções de indivíduos biologicamente diferentes. Eles formam 2 grupos sociais envolvidos numa relação social específica, as relações sociais de sexo. Estas, como todas as relações sociais, possuem uma base material, no caso o trabalho, e se exprimem por meio da divisão social do trabalho entre os sexos, chamada concisamente de divisão sexual do trabalho. Então, pode passar, Camila. Então, o que é a divisão sexual do trabalho? A divisão sexual do trabalho é o que vai pautar a forma como homens e mulheres se relacionam na sociedade. A gente parte de um entendimento materialista, então de um entendimento que as relações materiais, a maneira com a qual nós nos organizamos para a nossa sobrevivência, então como nós produzimos, vai influenciar a maneira como nós nos comportamos. Então a gente tem uma estrutura material, o modo com que se produz, que vai determinar o modo com que várias relações sociais se exprimem, não só as relações sociais de sexo. Né? Essa que é a base do pensamento materialista e do pensamento do Marx. Então, quando a gente fala de relações sociais de sexo, de maneiras em que homens e mulheres se relacionam, primeiro a gente precisa entender que essa relação é uma relação de poder. É uma relação em que homens exercem um poder sobre as mulheres. E essa relação se fundamenta, então, na materialidade. Ela está fundamentada, sedimentada na maneira com a qual a gente divide o trabalho. Por isso, a divisão sexual do trabalho, né? E o que é essa divisão? Ela é uma destinação prioritária de homens à esfera produtiva e de mulheres à esfera reprodutiva. Então, a gente tem trabalho de homem e trabalho de mulher. Trabalho de homem sendo o trabalho que é considerado trabalho produtivo, o trabalho que, numa terminologia mais marxista, vai agregar valor. É o trabalho que gera valor. Então, é o trabalho da máquina, é o trabalho da fábrica, é o trabalho da empresa, da cooperativa. E o trabalho da mulher é o trabalho de reprodução, é o trabalho de cuidado, que vai gerar os trabalhadores. Né? É o trabalho de quem vai alimentar, de quem vai dar casa, de quem vai dar vestuário, de quem vai criar a nova geração de trabalhadores. E essa divisão sexual do trabalho, ela tem 2 pilares muito importantes, que são de separação e hierarquização do trabalho. Então, não só existe um trabalho de homem e um trabalho de mulher,
mas o trabalho de homem é mais valioso socialmente do que o trabalho da mulher. E a prova disso é a gente perguntar para uma mulher: como que você trabalha? E ela responder: eu não trabalho, não, eu sou dona de casa. Como se cuidar de uma casa, de uma família, como se gerir o sustento de um núcleo de pessoas não fosse um trabalho. Eu tenho certeza que essa mulher não fica o dia inteiro em casa, olhando para o teto, sem fazer nada, mas ela não se reconhece enquanto uma pessoa que exerce um trabalho. Ou quando alguém fala: eu parei de trabalhar porque eu sou mãe. Você não parou de trabalhar, você saiu do mercado de trabalho formal, mas mães têm um trabalho constante de criação e de cuidado de filhos, ou de cuidado dos pais, ou de cuidado de pessoas com necessidades, de doentes, enfim, de uma série de grupos que requerem um maior cuidado, até dos trabalhadores, dos homens trabalhadores, né? A Silvia Federici traz muito isso, que as mulheres cuidam dos homens em termos de afeto, um cuidado muito importante para que eles se mantenham produtivos. Pode passar, Camila. Então, se a gente entende que as práticas sexuadas estão condicionadas à maneira que a gente divide o trabalho, ou seja, porque a gente divide o trabalho entre homens e mulheres, a forma com que homens e mulheres se relacionam vai se tornar uma relação de poder, a gente precisa entender que essa materialidade ela não é imutável. Ela vai variar de acordo com o contexto, de acordo com o espaço, de acordo com o momento histórico. Então, nem sempre o que a gente entende hoje como trabalho de mulher era trabalho de mulher, e o que a gente entende hoje como trabalho de homem é trabalho de homem. E isso não era assim, não é assim em determinados lugares, essas coisas variam. Mas a ideia continua a mesma, que é a ideia de que existe um trabalho que é mais valioso e existe um trabalho que é menos valioso. Existe um trabalho que é de homem e existe um trabalho que é de mulher. E, nesse sentido, essas relações elas não são biológicas. Não é porque alguém nasce com 2 cromossomos X ou porque alguém nasce com o cromossomo XY que essa pessoa vai realizar determinadas tarefas e é inclinada a realizar determinadas tarefas. Isso tudo são relações sociais. Daí que vem a frase tão famosa da Simone de Beauvoir, de que não se nasce mulher, torna-se. Né? E aqui a gente entende a questão da mulher como um ser que é socialmente definido, e não necessariamente como uma pessoa que nasceu com uma vagina, que nasceu com um útero. É uma pessoa que, dentro da organização e da divisão sexual do trabalho, vai exercer determinadas funções que são tidas como funções de mulher, que são funções de cuidado, que são funções de afeto. Então, se essa construção ela tem uma base material, ela se pauta na divisão sexual do trabalho e ela difere em diferentes contextos, é muito importante que se entenda que uma mudança de mentalidade não vai ocorrer sem que haja a mudança da divisão do trabalho. Enquanto a sociedade se mantém organizada de maneira que um grupo social exerce um trabalho e outro grupo social exerce outro, ações individuais, ações pontuais das nossas relações interpessoais não são suficientes para modificar esse panorama e não serão modificadas também, porque elas dependem da divisão sexual do trabalho. E é por isso, e daí que vem a crítica a um feminismo um pouco mais liberal, que coloca as ações individuais como formas de melhorar esse panorama. Por mais louváveis que sejam as iniciativas de sou feminista, contrato mulheres, sou um apoiador da causa feminista, respeito as mulheres, enquanto a materialidade não mudar, enquanto a divisão sexual do trabalho continuar operante, essa relação vai continuar sendo uma relação de poder. Eu fiz essa pirâmide para tentar explicar um pouquinho, né, que a gente tem essas relações sociais de sexo relacionadas com a divisão sexual do trabalho na base da sociedade. Não adianta tentar mudar o topo da pirâmide sem alterar a base. E o topo da pirâmide como um todo só é alterado quando se altera a base por questões mesmo de ideologia, de maneiras de pensar e de maneiras de organizar a sociedade. Pode passar, Cá. Então, é mais ou menos isso que a Daniele Kergoat traz
no texto. E a última reflexão que ela faz, que é também muito importante, e aí já vai abrir o caminho para a fala da Ju, é de que considerar apenas o elo de dominação homem e mulher e as lutas contra ela é insuficiente para tornar inteligíveis a diversidade e a complexidade das práticas sociais femininas e masculinas. Ela fala, portanto, que as relações sociais são consubstanciais. O que é isso? O que ela quer dizer é que a divisão sexual do trabalho é uma forma de dividir o trabalho, mas ela não é a única forma de dividir o trabalho que estrutura a sociedade capitalista. E ela não pode ser entendida como o único determinante das relações de opressão que sofrem as mulheres dentro de seus contextos. As questões de raça, de classe, de norte-sul, de centro-periferia, de espacialidade são muito importantes para que se compreenda o que é o pensamento feminista e o que é a divisão sexual do trabalho. E aí ela utiliza esse termo consubstancial, que é um termo utilizado mais pelo feminismo francês para dar essa ideia de que existe um diálogo, existe uma nuance entre as diferentes opressões, e é um termo que parece com o que a gente conhece como interseccionalidade, né? A interseccionalidade já é um termo que vem do feminismo americano, e aí existe uma série de questões metodológicas entre a consubstancialidade e a interseccionalidade, que a gente pode super se aprofundar depois, se isso for um debate que o grupo quiser ter. Eu não vou me alongar aqui pelo tempo, mas fica a ideia, de qualquer forma, de que não basta pensar na mulher enquanto mulher, é preciso pensar na mulher enquanto todas as outras coisas que ela é socialmente também. Bom, eu vou falar aqui, então. Oi, gente, tudo bem? Sou a Júlia, para quem não me conhece. Vou fazer essa segunda parte da apresentação, tá? Então, eu vou tentar aqui ser mais direta, porque eu sou uma pessoa falante, tá bom? Vou iniciar meu tempo aqui. Gente, trouxe para a gente poder debater um pouco, complementando a Clá, mas aprofundando um pouco mais nessa questão dos recortes, de ser consubstancial, né, interseccional, da gente aprofundar nas pautas e entender de fato que feminismo que a gente está falando, né, quais feminismos já foram discutidos e quais outros a gente pretende, né, colocar em pauta, assim, né, para poder ser discutido mesmo, poder desenvolver políticas públicas, poder ter uma atuação de fato na sociedade. E a gente trouxe esse livro da Françoise Véger, né? A Françoise, ela traz a ideia de, ao tornar-se feminista, é preciso, antes de mais nada, problematizar o feminismo. Isso é sensacional, porque ela traz no livro dela, logo de início, que ela pretende fazer um manifesto com o livro dela, né? Ela pretende ser incendiária na crítica ao feminismo, para contrapor e entender todo o sistema e que faz parte de todo um processo colonial, por isso decolonial, né? Então, como que ela faz isso? Com muitas narrativas, só dessa forma. Então, com muito trajeto pessoal dela própria, que eu vou contar mais para frente para vocês um pouco sobre a história dela. Mas ela traz muito isso de epistemologias do Sul, para a gente ter um entendimento das formas de dominação e exploração global. Então, só com as epistemologias e todos os saberes de intelectuais que muitas vezes não têm o holofote, mas que a gente possa conversar sobre as práticas cotidianas e perceber essa estrutura que tem um resquício muito forte de dominação e exploração que vem da colonização, né? Então, essa questão de ser decolonial é entender que toda essa relação de colonização tem a ver com a escravidão, né? Tem a ver com essa lógica de dominação e exploração e que perpetua até hoje. E como ela perpetua dentro da divisão sexual do trabalho, né? Com as pautas de raça e classe, onde é que essas mulheres estão posicionadas dentro do sistema vigente. Então, quando ela propõe esse decolonial, ela contrapõe
a ideia de que a gente tem que questionar antes os feminismos que estão postos. Se o feminismo liberal, que é esse feminismo que muitas vezes acaba se encerrando em questões de debate como liberação sexual ou igualdade no mercado de trabalho, que é uma coisa que a gente vê muito quando já se discute feminismo logo de cara, ele não leva em conta todas as ramificações que tem de mulher, a pluralidade de mulher e como ela se insere em cada uma dessas pautas, tanto a liberação sexual como a igualdade no mercado de trabalho, que é o ponto que a gente traz hoje, né? E essa questão também de civilizatório, entre aspas, né? Que essa questão de levar a civilização para um outro território tem muito a ver com essa construção histórica de colonizar esse território, colonizar as pessoas, levar a civilização para essas pessoas. Isso se atrela totalmente ao feminismo, né? O feminismo que acaba se construindo, que é um feminismo que perpetua por todas as outras instituições, todos os organismos que compõem esse sistema, são organismos com políticas imperialistas sob esses países periféricos e sob essas colônias, né? Então, esses dois feminismos, ela critica muito, ela traz muito a nossa percepção para eles, e o controle da natalidade é um dos exemplos que ela dá para tentar diferenciar como uma mulher negra e como uma mulher branca percebem esse controle da natalidade. Só tomar um pouquinho de água aqui. E a questão de pensar negra, já que a gente está falando de uma escritora francesa, é muito importante pontuar como racial para ela tem a ver muito com as mulheres do sul e de países colonizados como africanos, latino-americano e asiáticos, tá? Eu acho importante a gente pontuar isso, porque depois vão vir discussões mais profundas sobre o Brasil, que a gente quer trazer também, mas como dá para fazer uma análise ampla sobre o que é ser colonial. E quando ela fala de interseccionalidade, também pontua isso, com e para além da interseccionalidade, é porque Françoise, gente, difícil pronunciar o nome dela, tá? Françoise, ela é uma feminista radical, que quer combater o capitalismo em sua totalidade, sabe? Ela não se mantém só apenas a literatura e todas as teorias que o interseccional ele traz, que para quem não sabe, o interseccional foi cunhado pela Kimberly Crenshaw, né, na década de 70, mais ou menos. Tem toda uma história bem legal que dá para procurar, que tem a ver com ela fazer denúncias sobre as atividades industriais da época em que ela estava envolvida, como é importante essa prática cotidiana, né, da raça no dia a dia, para a gente poder trazer as pautas de demanda mesmo, sociais. E ela traz a ideia de interseccionalidade, que é como as opressões, elas se sobrepõem, né, e como isso tem que ser evidente, como isso tem que ficar claro, para a gente poder fazer um debate mais aprofundado. Pode passar, Cami. Gente, essa parte do decolonial e do descolonial é muito interessante para a gente poder entender mesmo onde é que a Françoise ela quer chegar. Quando a gente pensa na palavra, a gente também quer saber que quando a gente denomina as coisas, dá nome para as coisas, elas podem ser discutidas na sua materialidade. E a Françoise, ela traz essa ideia de que descolonial, com o S, tem a ver com o processo administrativo mesmo das colônias, desses territórios, de ter a sua independência, né, da metrópole. Faz parte do processo, né, de descolonizar. E o decolonial, sem o S, é a forma genial que ela traz de um feminismo decolonial, que é a tentativa de fazer a decolonização, né, perceber todo esse processo colonial que aquele território teve, não esquecer, né, e perceber que todas as pesquisas nele e sobre ele vão ter que ser pautadas em cima de um processo colonial antigo, histórico, né? Então, tem que estar evidente isso. E ela traz muito essa questão de... eu trouxe aqui uma aspas dela, que ela fala que os objetivos da política desses patriarcas, eles são os mesmos. Servir ao capitalismo racial, explorar, extrair, dividir, despojar, decidir quais vidas importam e quais não importam. Ou seja, a lógica continuou a mesma. É isso que é importante trazer, do decolonial, né? Pensar que
o território ele foi colonizado e que a estrutura é como uma mácula, ela é muito profunda. E que para a gente discutir as pautas, a gente tem que perceber que todos esses verbos ainda estão sendo colocados em prática dentro do sistema capitalista. Extrair, dividir, despojar e, principalmente, decidir quais vidas importam e quais não importam. E quais são essas vidas, né? Então, quando ela coloca aqui as vidas na questão de reprodução social, na parte biológica, são restritas às mulheres a parte biológica da maternidade, por exemplo, o tempo dedicado à maternidade, ou o trabalho doméstico não remunerado. Trabalho doméstico não remunerado, cuidar de idosos, cuidar de pessoas com necessidades especiais, todos esses trabalhos que já sabemos que tem uma dupla jornada, né? E como a Clara bem pontua na questão da divisão sexual do trabalho. É isso. Tá dado que é assim, sabe? Já faz tempo que as mulheres elas estão atuando nessas áreas de não remuneradas e não tem o valor aquele trabalho, né? Mas que está dada para elas por conta de uma estrutura, de uma construção social. Mas a Françoise, ela traz outra ideia para a gente se atentar quem é que está sendo mais vulnerável nesse sistema capitalista e está saindo mais explorado ainda em cima dessas mulheres não remuneradas. As mulheres remuneradas no sistema capitalista, que são aquelas que abrem a cidade, que ela coloca de uma forma muito sensível, muito literária, muito linda, essa ideia de abrir a cidade, de você limpar a casa das pessoas, né? Limpar o hospital, limpar os escritórios para o capitalismo funcionar, para ter uma engrenagem aí, né? Para você dar espaço para esse sistema continuar funcionando. Elas limpam. E, sobretudo, o sistema terceirizado que ela coloca, que é cada vez mais precarizado, insalubre. A quem que está sendo dedicado para essas mulheres, para essas... A que pessoa, né? A que vida é essa? As mulheres e as racializadas. É isso, pode passar. Por favor. A questão dos corpos eficientes e dos corpos exaustos é muito interessante essa parte, porque faz parte de todo esse resquício, né? Então, eu queria ler um texto para vocês, porque ela fala de uma forma muito delicada e muito soco na cara ao mesmo tempo, de como que o homem ele tem o tempo de ir para o escritório dele, né? Superar o seu tempo e mostrar para o sistema, olha, eu estou aqui sendo absorvido pela ordem de dominação, eu estou até superando o meu tempo, eu sou super sucedido, e ainda tenho tempo de ir na academia, de fazer yoga, de tomar suco detox, né? E quem são essas pessoas? Então, esses corpos extremamente eficientes do sistema. E os corpos exaustos que a gente coloca tem a ver com toda essa economia de esgotamento, que é um resquício da escravatura, né? A quem foram, como estava sendo vinculado o ventre das mulheres racializadas, né? E como a terra ela era explorada e os corpos eram explorados, enquanto, né, a exploração dessas duas questões, elas continuam vigentes, e a gente pode ver isso na pandemia, né? E o texto ele faz essa referência para a pandemia também, como isso fica mais evidente, de quem são os confinados e quem são os não confinados, quais são as tarefas essenciais que são destinadas aos não confinados, né, para o sistema continuar funcionando. Então, quem leva o delivery, quem é que é a babá que cuida do filho, quem são essas pessoas que continuam fazendo esses deveres da sociedade até mesmo na pandemia, e mais ainda, né, na pandemia, se sujeitando à vulnerabilidade, né, a pegar a Covid, e tudo isso é apenas replicando o que a sociedade já é, né, a estrutura da sociedade, só deixa mais evidente. Boa. E eu queria agora só finalizar com, acho que não um otimismo, porque é muito triste, né, essa situação, depois de tudo que a gente vê, mas com a nossa ideia aqui, da gente se reunir para a gente pensar em um feminismo decolonial. É importante pensar isso, que a gente não vai sair daqui com uma teoria,
com uma coisa fixa, que a gente tem que estar sempre maleável e criticando, né? Mas é isso o que a Françoise, ela traz bastante, que essa questão de que faz parte de um processo. Quando a gente coloca que são ondas de feminismo, é uma geração de feminismo, isso desconsidera muito uma luta de antepassados. Não se trata de uma onda. O colonialismo, ele não se trata... Ser descolonial está sendo um processo muito árduo, né? Que tem que contar a luta de antepassadas aí. A gente tem que pensar na justiça que tem que ser feita para levar mais gente para as universidades. Então, prestar atenção nessas epistemologias que estão sendo assassinadas diariamente, né? Tanto fisicamente, mas aí a gente pensa já na abordagem policial e tal, mas a questão da epistemologia mesmo, dos saberes dessas mulheres. E quando a gente traz a Françoise, ou quando a gente traz a militante indígena que ela pontua, é importante, olha que frase forte ela coloca: se vocês vierem para me ajudar, estão perdendo seu tempo, mas se vierem para a libertação de vocês, se vierem por a libertação de vocês, está ligada à minha, então trabalhemos juntas. E é isso, assim, sabe? Tipo... Não, é isso, gente. Eu fico muito abalada e eu queria só encerrar com uma questão que tem uma moça que eu não sei pronunciar o nome dela, que se chama Sojourner Truth. Alguém conhece ela? Ela falou uma frase, não, depois eu coloco no chat para ver se eu estou pronunciando certo. Mas ela fala uma frase que ficou muito forte, que se chama "E eu não sou uma mulher". Então, quando ela se pergunta isso, tem todo um contexto, né, em que ela está lá exigindo demandas e políticas que abarquem mulheres com classes diferentes, né, das civilizatórias, do feminismo liberal. Então, mulheres com classes sociais diferentes e racializadas, ela coloca, e eu não sou uma mulher, então que mulheres é essa que a gente fala quando a gente trata de um feminismo, né? Estamos mesmo tratando de um feminismo, então vamos criticar, é só isso, vamos criticar isso e vamos pensar em formas diárias de romper com esse feminismo que está sendo posto, né? É isso, gente, desculpa a minha falação. Isso, Sojourner Truth achou. Me achou. Achamos. Muito, muito obrigada, gente. Foi uma apresentação ótima, vocês explicaram muito bem. Agora a gente vai para as falas. E cada fala vai ter 3 minutos, pode ser? A gente já tem alguns inscritos, mas podem continuar se inscrevendo pelo chat. A primeira pessoa é a Letícia. Oi, gente, boa tarde. O que eu queria falar é que, primeiramente, muito obrigada pela apresentação, foi maravilhosa e é muito bom estar aqui aprendendo com vocês. E eu acho que a interseccionalidade é essencial, assim, é uma discussão que para mim, assim, já está óbvia, e é uma coisa que, para mim, é óbvio que deveria fazer parte de todos os feminismos, mas, assim, eu tenho ouvido em vários lugares, assim, a gente cobrando do feminismo que ele seja interseccional, e isso é totalmente importante, mas eu fico preocupada em como eu vejo muito mais sendo cobrado do feminismo do que de outros movimentos, porque eu não ouço falar, assim, de um antirracismo interseccional, ou de um movimento LGBT interseccional, ou de um movimento dos trabalhadores interseccional, sabe? E aí, às vezes, eu fico um pouquinho preocupada com aquela impressão de que a gente está falando, misoginia, e aí alguém chega, mas e o racismo? Como se não fosse, como se a gente não estivesse no mesmo time, no mesmo barco, sabe? Que nem o pessoal que chega, mas e o PT? Sabe? Mas isso não dizendo que não seja uma discussão super importante, assim, mas sempre que a gente fala, assim, de diferentes feminismos e de que prática a gente quer fazer, eu acho muito importante também a gente trazer a discussão de contra quem a gente realmente está lutando, assim, que as mulheres que fazem o feminismo que a gente vê como um feminismo que não é aquele que a gente, não são práticas que a gente quer seguir,
não são as nossas inimigas, assim, são pessoas que também estão sendo oprimidas, mas que seguiram uma perspectiva que é diferente e que não é aquela que a gente concorda e não é aquela que a gente quer seguir, né? Que trazer assim à tona que o nosso verdadeiro inimigo, né, são as opressões que a gente sofre, como, no caso, principalmente a misoginia, mas também o racismo, e também LGBTfobia, etc. E eu adoro essa frase do eu não sou uma mulher, e teve um evento muito legal também, que o coletivo negro da FMUS fez recentemente com esse nome, né, no Dia das Mulheres, e eu queria pontuar, assim, que o movimento quer não é ser tratado como o patriarcado trata mulheres brancas, mas a gente quer ser tratado como seres humanos emancipados, sabe? E é nisso que essa frase entra também, mas não no sentido de mais rivalidade feminina, mas no sentido de união para uma luta que realmente abarque todas as pessoas. Perfeito, você terminou certinho no tempo. Muito obrigada pela sua fala. É verdade, eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? Ninguém cobra das outras pautas interseccionalidade. Mas, enfim, agora quem está inscrita sou eu mesma, então vou começar a contar. Primeiro, eu vou comentar sobre a fala da Jupe. Esses tempos eu estava pensando naquela frase, né? Meu corpo, meu território. Problematizando essa frase, né? Tirando que já começa da concepção de território como um território latifúndio, assim, monopolizado, onde ninguém tem acesso, um território para poucos, né? Essa questão do monopólio da terra. Mas, além disso, você vê que esse feminismo branco, esse feminismo colonial, ele sempre está focando no corpo. As feministas liberais sempre focam no corpo e nessa eficiência do corpo que me lembra muito o individualismo, né, que o Bauman fala tanto, de buscar sempre a melhor versão de si, como isso acaba sendo egoísta. Eu vejo várias feministas que pensam isso de várias formas diferentes. Às vezes, buscar a melhor versão de si e focar em seu corpo, não estou falando só de crossfit, mas também do sagrado feminino e esse tipo de coisa. E, enfim, a gente sempre está focando em como eu sou independente, como eu sou capaz, como eu sou forte. Depois, comentando sobre a fala da Clara, algumas coisas que eu pensei lendo a Eleia de Safiotti. Como a mulher estar em casa no trabalho da reprodução é importante para o capitalismo, por causa de 3 coisas. Primeiro, que ela mantém a autoestima do homem, porque o homem, ele é subordinado fora de casa, mas ele é o rei, dono da casa dele. Então, dentro da casa dele, é ele que manda, e ele precisa disso para se sentir bem dentro desse sistema que tanto o oprime. E também, pensando na questão do exército de reserva, né, é importante que existam uma grande massa de mulheres negras que muitas vezes não são consideradas no mercado de trabalho. É importante que elas estejam lá para o homem branco sentir que a sua vaga está sendo ameaçada, digamos assim, ainda que muito indiretamente. Além da questão mais clara que o homem, depois de ter sido extremamente explorado, ele precisa de alguém para cuidar dele quando ele volta para casa. Só assim ele consegue manter a sua produtividade. Enfim, eu joguei várias coisas, mas é isso, a nossa libertação, ela envolve classe, ela envolve colônias, ela envolve os homens também, ela envolve a natureza, e acabou o meu tempo. Agora, quem vai falar é o Luca. Boa tarde, gente. Não, assim, a apresentação foi sensacional, sensacional mesmo. E eu não sei, tipo, eu tava tentando formular uma fala, só que eu não talvez saia tudo bagunçado, gente. Porque ainda tô digerindo tudo, porque foi realmente muito sensacional
a apresentação e as falas anteriores. Primeiro ponto que eu queria comentar é que, tipo, eu sempre tive uma dúvida, assim, um comentário meio, assim, off, eu sempre tive essa dúvida sobre o decolonial e descolonial, e agora entender é muito, tipo, sabe, blow my mind. Enfim, agora falando sobre o tema em si, eu acho que, tal qual a François, eu acho que é assim, não sei pronunciar o nome dela, mas tal como ela, eu acho que a gente tem que criticar, tem que problematizar o feminismo tal como ele está concebido hoje, numa perspectiva também sobre as pessoas trans, né, dada a nossa conjuntura nacional, de ser o país, né, pelo 12º ano consecutivo, em 2020, que mais matou pessoas trans no mundo, e, tipo, eu acho que essa é uma pauta urgente e integrar isso nas discussões e formulações de políticas públicas também, né? Porque tem uma questão também que eu acho que o que eu gosto mais do materialismo é porque você consegue ter uma noção, né, uma noção do todo. Então, você não segmenta a realidade, enfim, o território, o gênero, a classe, não, você analisa o todo e você percebe que uma mulher trans, negra, soropositiva, que mora na periferia, ela sofre por ser tudo isso, né? Ela sofre por ser por ser, tipo, ter todas essas características, e não por ela, enfim, se segmentar em tal ou qual a aspecto. E aí eu queria também falar um pouco sobre, nos minutos que me restam, nos segundos que me restam, na verdade, sobre a questão do território também, né? Sobre como o próprio território, a maneira que a organização espacial está dada hoje no capitalismo, ela também afeta prioritariamente as mulheres, né? Dado o capitalismo também, por causa do transporte, né? A gente vê, tipo, a maior parte... Eu estava fazendo um estudo para um artigo, que a maior parte das pessoas que se encontram em São Paulo, né? Que se encontram... São mão de obra, na verdade, se encontram na periferia, né? E a maior parte que se encontra na periferia é negra, e quando a gente vê o número de desempregados no Brasil, a gente vê que a maior parte é negra e mulher, tipo, ou seja, se a gente traçar uma coluna espinhal nisso, a gente vê que, tipo, até mesmo no território, a mulher é oprimida e é explorada nessa questão da distância, de passar 4, 5 horas no ônibus para ir para o trabalho, e depois também ter essa questão do trabalho doméstico, trabalho de casa, colocar o filho, levar o filho para a creche, que às vezes não é perto da casa, enfim, tem todas essas questões que eu acho que também tem que ser levadas em conta, enfim, mulheres prisioneiras, presidiárias, enfim, tem tudo isso a ser debatido. Nossa, muita coisa, gente, perdão pela fala bagunçada, mas é que muita coisa mesmo. Perfeito, Luca. Realmente tem muita coisa a se debater e você trouxe pontos essenciais, ao meu ver, essa questão das mulheres trans, por exemplo. E agora é a Isabela. Eu vou ir avisando no chat quanto tá faltando, tá, gente? Boa tarde, gente. Queria dizer que eu fico muito feliz de ver esse debate acontecendo hoje. Eu vou me apresentar, meu nome é Isabela, mas sou mais conhecida como Abu, sou estudante de Direito. E eu atualmente estou como presidente estadual do Disparada, que é um prazer conhecer, que eu não conheço ainda. E eu queria dizer que eu estou muito, muito feliz com esse debate, queria trazer algumas coisas também em relação ao feminismo decolonial, enfim, algumas coisas que eu tenho estudado também. E eu acho que um primeiro ponto muito importante de ser colocado é que o feminismo decolonial ele tem um objetivo de um compromisso político, inclusive, com a desconstrução desse conhecimento eurocêntrico, de uma construção e a partir de uma concepção de que a gente tem que ter novas formas de relação políticas também. A partir de um conceito de heterogeneidade, né, que é mostrar que existem diferenças, inclusive em mulheres e mulheres negras, mulheres brancas, mulheres negras, mulheres indígenas, enfim, e diversas diferenças que podem aparecer. E vem como uma novas práticas também que sejam contraposições a essas alternativas do patriarcado capitalista, assim, né? E aí começa uma série de análises em relação a essas limitações do feminismo ocidental, que vem no sentido único de se contrapor esse caráter hegemônico e eurocêntrico
que tinham valores iluministas e da modernidade ainda, que estão muito distantes dessa realidade sociocultural e econômica da América Latina, né? E aí, acho que, tendo esse reconhecimento de que o patriarcado, ele não oprime todas as mulheres da mesma forma, ele oprime em formas diferentes de acordo com o grau que você está inserido na sociedade, enfim, em qual classe você se insere, qual seu espectro, enfim, de raça e de gênero. E eu acho que são coisas muito importantes, né? E a Angela Davis também, acho que ela é uma das minhas maiores referências nesse sentido, já traz isso há muito tempo também, falando que no século XIX ainda, como as mulheres brancas já estavam lutando pelo voto e as mulheres negras estavam muito atrás de qualquer outra discussão, mas a lógica do trabalho e a lógica da exploração pela escravidão era muito forte, né? Então, tipo, essas concepções já vão sendo construídas também muito antes, no século XX, com a Angela Davis e outras mulheres que foram citadas hoje, assim. E aí, eu acho que com o processo, né, de redemocratização na América Latina, começam a surgir esses novos debates e aprofundar essas teorias. E é um momento muito importante na conjuntura internacional em que essas mulheres também se reúnem para criticar os processos que estavam sendo coordenados pela própria ONU e algumas discussões no século, na década de 80, 70, não, de 80 e 90, isso, em 80 e 90, falando sobre um feminismo latino-americano, né, questionando a nova lógica neocolonial que estava sendo estabelecida na América Latina e imperial, dominada pelos Estados Unidos, com essa cooperação da ONU, né? Então, eu acho que é muito importante, né, sempre destacar que, além desse processo de emancipação dessas mulheres e de uma formação de uma nova perspectiva ideológica, econômica, social, vem com isso todo o processo anticapitalista e a necessidade de se combater o neoliberalismo como central à luta das mulheres, a emancipação feminina, a luta de classes, enfim, se inserir em todos esses debates. Então, essas mulheres, elas apresentam um empoderamento para outras mulheres, para que elas se reconheçam naquele lugar, naquele não lugar, muitas vezes, em especial as mulheres negras, mulheres indígenas, as mulheres trans que estão totalmente fora desse escopo social, e para fazer esse enfrentamento, né? E é um processo que a gente tem muito que crescer e muito a melhorar ainda, porque isso precisa ser muito mais envolvido, né? Eu gostaria que as mulheres da periferia estivessem discutindo todos esses processos, todas essas coisas. Isso, infelizmente, ainda não acontece, né? Mas só para dizer, e para finalizar mesmo, dizendo que é fundamental, né? Que a gente saia daqui também conhecendo e aprofundando essas ideologias, para que a gente possa, de fato, tá construindo isso na periferia e colocando outras pessoas, outras mulheres, reconhecendo essas relações de trabalho, essas relações interpessoais que são construídas nas suas próprias redes, para que a gente possa, de fato, oferecer alguma perspectiva de mudança e que elas sejam protagonistas. Isso é o mais importante, que elas sejam protagonistas da sua própria história, assim. Mas eu fico muito feliz de esse já ser um primeiro passo, um espaço muito qualificado dessas discussões. Muito obrigada, Isa. Passou um pouquinho o tempo, mas foi uma fala extremamente importante. Você conseguiu abordar vários pontos mais gerais e super importantes dessas mulheres que a gente precisa chegar nelas. Agora, o próximo inscrito é o Guizão. Bom, gente, primeiro eu queria parabenizar as manas aí da formação, foi muito bom mesmo. Estou muito feliz com esse espaço, muito legal que a gente está com esse espaço, né, de discussão perene, que, enfim, acho que vai ser um espaço muito importante de formação, mas também, né, é um NEP, né, com a ideia de um dia a gente ir para a prática também, que eu acho que é fundamental. Acho que a pandemia dificulta isso, mas acho que ao longo dessas formações, acho que a gente também tem que pensar como que nesse contexto a gente também consegue pensar ações práticas e tudo isso, assim. Eu queria fazer 2 comentários. O primeiro, seguindo um pouco a bibliografia, assim, eu achei muito importante, eu acho que liga até com algumas coisas que a Bu trouxe, assim, sobre essa questão das mulheres na política, assim, né, que eu acho que é uma discussão que eu gostei muito no vídeo da acho que é Flávia o nome dela, não lembro agora, em que ela traz uma discussão, né, como essa desvantagem que o trabalho doméstico coloca, né, essa problemática de toda a divisão sexual do trabalho, ela não é tratada hoje como problema político exatamente porque hoje a gente não tem as mulheres hoje na política, né, de uma certa forma,
como isso faz um ciclo, né, de perpetuação mesmo dessa desigualdade, e que a gente só vai conseguir fazer essa quebra dessa divisão sexual do trabalho, dessa desigualdade, que não é uma diferença, né, uma desigualdade, é um problema de oposição mesmo, se a gente também tiver as mulheres também colocadas na política, assim. Eu acho que essa é uma questão bastante importante, porque o nosso país, ele é muito atrasado nisso, assim, né, o Brasil é um dos países com uma representatividade feminina das mais baixas no mundo, né, eu acho que isso é uma coisa bastante importante também. Então, refaço o convite também de novo, aqui um espaço cheio de mulheres, de as mulheres também estarem se organizando, fazendo parte de coletivos políticos, que eu acho que é fundamental a essa ocupação mesmo, assim. Porque acho que quando as pessoas, quando a gente ocupa os espaços, né, a gente transforma eles, né, só de estar presente nesses espaços, mas também trazendo muita gente junto. E um segundo ponto, que eu acho que é bastante relevante, uma coisa que eu aprendi com a Clara, inclusive, ano passado, que eu acho que essa discussão da divisão sexual do trabalho, ela tem que vir, né, ligado com essa discussão que eu nunca tinha ouvido esse termo, né, que é consubstancial, né, que essas relações de opressão, elas são interseccionais, elas se ligam, né, e como que a gente tem que fazer uma discussão de feminismo muito ligado com classe também, né, e principalmente pensando em um país periférico que nem o nosso, né, então no Brasil, a gente lê muito em livro e vê dados de como a gente teve uma inclusão da mulher no mercado de trabalho nas últimas décadas, né, mas acho que se a gente for ter um olhar mais atento, assim, a gente vai ver que esse processo foi principalmente concentrado nas mulheres da classe média, né, e isso aconteceu colocando mais mulheres dentro do trabalho doméstico para cuidar dos filhos dessas mulheres, né, e como isso, de uma certa forma, essa ascensão das mulheres no mercado de trabalho não quebrou, de uma certa forma, principalmente pensando nas mulheres periféricas, essa inserção no trabalho doméstico, assim. Eu acho que é muito importante a gente pensar toda essa intersecção com classe mesmo, para a gente realmente pensar um processo que quebre realmente essas desigualdades e que supere elas, para a partir disso a gente pensar em uma outra sociedade. Então, muito legal que a gente parte desde o princípio, né, com essa formação, nessa discussão aqui, que eu acho que vai trazer muitos acúmulos importantes e também, no futuro, ações tendo toda essa perspectiva mais ampla. Era isso. Perfeito, Guizão. Sim, eu acho que foi o tema ideal para a gente iniciar o nosso NEP, de verdade. E é muito louco quando você começa a perceber essa questão das consubstâncias, né? Que uma coisa vai influenciando na outra. É difícil até falar. Uma coisa vai influenciando na outra. A Vandana Shiva fala até, né? Como as mulheres são mais ligadas à natureza do que os homens, então que as mulheres que vivem em comunidade, por exemplo, elas não estão lutando pela ecologia porque elas são natureba, sei lá, é porque elas dependem substancialmente disso, tá tudo ligado. E pode se inscrever ainda, Henrique. Agora quem vai falar é a Cara Elisa. Oi, gente, tudo bem? Eu só queria, na verdade, compartilhar uma indagação que eu sempre tive e queria saber se as profs podem nos ajudar, que estão presentes, mas é sobre as políticas das mulheres da ONU, as políticas liberais da ONU, né? A gente vê, hoje em dia, nós temos os ODS, a gente tem um ODS próprio, né, para a igualdade de gênero, mas pensando de forma na teoria mais sulista, de forma decolonial, nós percebemos, eu não sei se vocês também entendem, mas a insuficiência dessas políticas liberais da ONU para mulheres, para, né, o sul do globo. A Silvia Federici também, ela faz uma crítica às políticas da ONU e ela fala que essa emancipação de tais políticas, ela acaba despolitizando, né, o movimento e domesticando também. E eu entendo isso, eu super concordo com ela, porque minha dissertação foi todas quanto à agenda de desenvolvimento da ONU, né, eu sou da área de desenvolvimento, e eu concordo e acho que também, sim, essas políticas liberais da ONU, elas acabam domesticando e despolitizando um pensamento mais sulista, né? Porque não cabe
muitas dessas políticas talvez acabam não sendo insuficientes no sul do globo, e no norte, que é outra realidade, já é diferente, né? Lá já talvez cabe mais. Eu gostaria de saber se vocês também concordam e acham que essas políticas liberais da ONU acabam domesticando um pouco o movimento desde a sua gênese, né? Desde a sua criação. Porque a ONU sempre teve presente, claro, a gente, né, todos os movimentos e as conferências, mas não sei, era isso. Perfeito, eu concordo muito com você. E, Adri, se você quiser ir intervindo e levantando a mão, se você quiser comentar agora sobre a pergunta da Clara Elisa, eu acho que não tem problema nenhum. Eu acho que o Henrique não vai ficar chateado, porque eu sei que você gosta muito desse assunto, eu sei que você manja muito disso. Então, se você quiser comentar um pouquinho. Cara Elisa, bom, primeiro pode me colocar como Adri, não põe como professora Adriana, porque hoje teve 2 professoras aqui, e eu não estava entre elas. Então, professoras somos todas nós, somos todos nós aqui, entendeu? A gente está fazendo isso juntos, é uma construção coletiva. E sobre cara Elisa, você falou da crítica da Federici, né, que é uma crítica demolidora, né, que ela faz à ONU, e é isso, ela faz essa crítica a essa política que de alguma forma domestica, né, qualquer potencial realmente revolucionário, né. A ONU chega, ela rapidamente localiza iniciativas potencialmente revolucionárias, ela toma conta e domestica. Não é só em relação ao feminismo isso se vê em várias outras frentes. Então, e é exatamente o exemplo do que a Françoise fala sobre o feminismo civilizatório, o feminismo liberal, e acho que a Nancy Fraser também faz uma crítica muito, muito poderosa. Depois eu quero saber mais sobre a sua pesquisa, porque me interessou. E aí eu queria fazer, assim, uns comentários sobre eu perdi o nome da primeira pessoa que falou sobre por que não tem, por exemplo, essa demanda do ponto de vista da luta trabalhista de ter interseccionalidade, essa demanda por interseccionalidade. Quem que falou? Ou da luta quem que falou isso? Foi uma das primeiras falas. Eu acho que eu concordo, mas eu acho que há sim algumas críticas. Por exemplo, a própria Federici, ela faz uma crítica corrosiva ao marxismo, enfim, né, que está muito na base de toda a discussão sobre luta de classes e tal, sobre a falta da perspectiva de gênero, né? Então, eu acho que tem uma literatura crítica ao marxismo, sob a perspectiva de raça, aí, bom, né, aí, enfim, a nossa Lélia Gonzalez, mas tem muitas outras, né? Então, eu acho que existe, sim, pelo menos na literatura, o que tem que fazer é trazer isso para o campo das lutas, da militância, né? Acho que, de fato, a gente praticar a interseccionalidade na militância é mais difícil, mais raro, de fato, do que na literatura, que procura juntar essas perspectivas. Porque tem essa tradição aí de crítica do marxismo na falta de perspectiva de raça, falta de perspectiva de gênero. Como eu estudo bastante marxismo, fora a pauta ambiental, enfim, tem várias críticas ao marxismo que eu acho que, agora, a pauta, a militância política, que eu acho que ainda precisa ter realmente uma aproximação de uma outra consistência, uma outra... Sobre o corpo, Cami, você falou do corpo, né, numa perspectiva individual, que eu também entendo, né, o meu corpo, minhas
regras, meu território meu, né, como se fosse algo individualista. Mas tem que pensar que o corpo é uma... Você trazer as demandas e as lutas pensando na materialidade dos corpos tem um poder muito grande. E aí não precisa ser o corpo, pode ser como a Françoise faz, né? Os corpos exaustos, os corpos que são descartáveis, os corpos que se decide que podem ser eliminados, enquanto outros merecem viver. Na própria pandemia a gente está vendo isso. Eu tenho uma professora de português da escola do meu filho, que tem um blog e tal, e ela estava falando da narrativa sobre a pandemia. Ela é obesa, e ela falando como dói nela ela ouvir nas notícias sobre as mortes, né, da pandemia, olha, é uma pessoa que morreu, mas ela tinha obesidade, ou seja, quase no jeito de falar, talvez para tranquilizar os outros corpos, né? Um jeito como, olha, mas esse corpo também estava condenado, ele não estava no... Né? Então, você tem eu acho que trazer para os corpos... outra coisa que me impactou muito... eu vou passar um pouco do tempo, será? Posso passar um pouquinho? Tudo bem, professor. Adri, tudo bem, Adri, pode passar. Não, foi um vídeo, eu não sei se vocês viram, de mulheres negras falando do medo que elas têm ao perceber a vulnerabilidade dos corpos dos filhos delas. E como elas ensinam para esses filhos, mulheres negras aqui no Brasil, que eles têm que ter uma postura, né, uma postura de submissão ao serem confrontados por forças policiais, quer dizer, como fica inscrito no próprio corpo, na própria postura, e como isso dói, e como ela diz que uma delas fala que uma vez ela pôs uma música, acho que era um samba, e o menino se expandiu e pôde dançar, e pôde se empoderar e indo contra todas aquelas recomendações. Naquele espaço estava claro que ele podia se empoderar, então, assim, como isso mexeu com ela. Ver ele lindo ali, dançando e se expandindo, e ao mesmo tempo ter que falar para ele, olha, em qualquer abordagem você nunca confronte, não levanta a cabeça assim, quer dizer, então eu acho que o trazer para os corpos é algo muito poderoso, não de uma perspectiva individual, mas para trazer para o concreto, é algo que foi muito isso, as vidas negras importam, foi muito com o corpo, aquele corpo foi, né, a imagem daquele corpo sendo sacrificado ali por todas as relações de poder, né, vigentes na sociedade. Então, enfim, só uma reflexão. E outra coisa, última, juro, é que a Bu falou sobre o neoliberalismo, sobre como a Françoise, né, ela traz ela fala, olha, indo além da interseccionalidade, a partir da interseccionalidade e além, né, justamente porque ela traz uma crítica profunda ao capitalismo, e a gente pode estender para a racionalidade neoliberal e tudo isso, né, e aí... eu acho que a luta feminista entendida dessa forma mais ampla, ela é uma luta anticapitalista, mas isso a gente pode conversar, acho que isso abre muitas outras pautas. Mas, falando sobre os mecanismos de subjetivação neoliberal e a forma de resistir a esses mecanismos de subjetivação e essa racionalidade, a Federici, o Dardot e Laval, enfim, vários outros, falam do comum, né, da prática do comum, que é algo que é muito empoderador e é profundamente antissistema e anti-racionalidade neoliberal. E eu acho que o que nós estamos fazendo aqui é um tipo de prática do comum, que é isso, é a reflexão comum, a gente vai
A ideia é estender isso para mais e para além, para as outras ações, mas isso que a gente está fazendo aqui nessa sexta-feira aqui, santa, sexta-feira de feriado, é isso, é uma prática do comum, é uma construção coletiva de outra forma de enxergar o mundo, e eu acho que isso tem que ir daqui para mais, né? Mas eu acho, essa é a forma, eu acho, da gente resistir, da gente pensar. Então, eu quero parabenizar muito, muito vocês, porque isso veio de vocês, não foram as professoras, né? São vocês que estão fazendo isso é muito legal, e eu acho que vocês estão, eu fico tão orgulhosa, não orgulhosa porque não é produto meu, né? Mas assim, eu fico feliz, me dá uma esperança do mundo, assim, sobre o mundo. Obrigada, gente. Obrigada a você, Adri, de verdade. Desculpa, eu falei muito tempo, desculpa. Não, imagina. Eu sei que você estava com o tempo apertado também. E, enfim, quanto à questão dos corpos, eu acho que eu me expressei mal. Eu não estava querendo dizer corpos nem em questão de consentimento, nem em questão de corpos ocupando espaços e ocupando lugares importantes, mas sim em corpos da questão de eficiência mesmo e de até objetos de desejo, enfim. E quanto ao que o Luca comentou, eu vou fazer um comentário bem breve, porque eu não sei explicar muito bem, Luca, mas alguém tinha comentado durante a apresentação da JUP se decolonialidade, né, esse feminismo decolonial é o feminismo radical, e ao meu entender, não. Se eu estiver errada, vocês podem me corrigir dos meus conhecimentos de internet, mas pelo que eu sei, pelo que meus algoritmos falam, o feminismo radical é a galera dos anos 70 e que envelheceu meio mal, né? Porque hoje eles são taxados, igual o Luca falou, pelas feministas marxistas, por exemplo, como ser um feminismo mais transfóbico, e é justamente porque eles pensam nessa questão mais da origem do feminismo mesmo, do que é ser mulher e tudo mais. Então, eles acham que as pessoas trans estão endossando uma visão binária de gênero, de sexo, que eles estão tentando acabar. Então, eu acho que o feminismo decolonial, ele se afasta disso mesmo. Não sei se é, assim, oposto, mas não é a mesma coisa que o feminismo radical. São muitos nomes, né? E a próxima inscrição é o Henrique. Não, certo, o Henrique. Achei que a Clara queria dar um informe, mas daí ela se inscreve. E, gente, já é 5h30, então quem quiser se inscrever, vai se inscrevendo agora, tá bom? Eu vou ser bem breve. Primeiro, eu queria parabenizar as nossas duas professoras que fizeram essa apresentação maravilhosa no início, assim, e todo mundo que falou depois também, porque foram comentários muito enriquecedores e eu estou aprendendo bastante. Eu acho que a tentativa que eu tive, do meu ponto de vista, assim, minha formação marxista, de entender a relação dentro tanto da divisão sexual do trabalho, como todas as outras pautas de interseccionalidade, foi voltando muito assim para aquela frase famosa da Rosa de Luxemburgo, que é: por um mundo que sejamos todos socialmente iguais, humanamente diferentes e completamente livres. E eu acho que na minha cabeça, a primeira vez que eu escutei essa frase, e muita gente que usa essa frase fala como se fossem 3 coisas separadas, 3 pilares separados, porque nós temos o que impede de que a gente seja igual socialmente, nós temos nossas diferenças humanas, e nós temos as coisas que impedem nossa liberdade. Mas, na verdade, é tudo correlacionado, assim, tá tudo junto, muito conectado. Que é isso, assim, as coisas que impedem nossa liberdade são aquelas que nos tornam socialmente desiguais. E muitas das nossas desigualdades sociais, elas são pautadas ou justificadas, mesmo que erroneamente, nas nossas diferenças humanas. Como, por exemplo, a diferença de raça, de sexo e de todas as outras que já foram citadas aqui.
Então, eu acho que por isso que tem gente que é tão difícil entender, e falou um pouco de questão de políticas sugeridas, principalmente pela ONU, alguém falou. Eu acho que essas diferenças, essas correlações é o que torna tão difícil ter algumas políticas práticas e algumas políticas efetivas. Porque se tem desigualdades sociais que estão pautadas e que estão correlacionadas nas nossas diferenças humanas, se eu não reconheço a centralidade dessas diferenças sociais, é muito difícil eu sugerir alguma coisa prática para solucionar, por exemplo, o machismo, se eu não reconheço que tem que mudar alguma coisa na estrutura social. E aí a gente acaba com aquelas políticas, e eu acho que é muito a crítica, né, que foi feita ao feminismo liberal, né, que é isso, assim, como que você resolve uma questão que tá, ou surge, ou está completamente relacionada a uma estrutura social, a uma estrutura de trabalho, divisão sexual de trabalho, como que você resolve isso sem mudar a estrutura social? Você propõe uma coisa, vamos fazer, sei lá, tipo, uma representatividade vazia, ou uma espécie de política que não muda nada, só uma campanha lá, vamos colocar um tanto de gente famosa para aparecer na televisão, me falar disso. E eu acho que está tudo muito correlacionado, e foi muito o jeito que eu entendi essa pauta. Mas também, só rapidinho, eu sei que meu tempo acabou, mas de novo, parabenizar as apresentadoras e todo mundo aqui que falou, e agradecer bastante. Muito obrigada, Henrique. Muito bom mesmo. Realmente está tudo correlacionado. Vou tentar ser mais breve nos meus intermeios de fala, senão acaba pegando muito tempo. Agora a próxima inscrita é a Simone. Boa tarde, gente. Eu quero parabenizar desde já as falas de vocês. E, assim, o que eu quero colocar em relação nós falamos, assim, das lutas das mulheres, né, em geral, para conquistar o seu espaço na sociedade. E aí, pensando na luta das mulheres negras, do feminismo negro, Djamila Ribeiro, ela traz como as mulheres negras elas sofrem nesse sistema racista, ou seja, como o trabalho doméstico está relacionado ao racismo. Né? Nós, assim, diante dessa sociedade, as mulheres negras, elas são condicionadas, né, somente para o trabalho doméstico. Ela é vista somente para o trabalho doméstico. O capitalismo, ele predeterminou um território específico, um lugar específico. As mulheres negras, elas foram feitas para trabalharem como trabalho doméstico, não desmerecendo esse tipo de trabalho. Nós sabemos que todos os trabalhos, né, têm o seu valor. Mas, Djamila Ribeiro, ela traz como as mulheres negras, elas são vistas como a outra da outra, né? Primeiro não chega a mulher, primeiro chega a negra, para depois chegar a mulher, para depois chegar a profissional competente. E quando a mulher negra, ela consegue se ascender diante de algum espaço social, quando ela consegue crescer na sua vida profissional, ainda ela precisa mostrar uma certa competência, que ela merece estar naquele lugar onde ela conquistou. Então, assim, gente, fazendo só uma reflexão, né, de como ainda o sistema racista predomina diante da sociedade, né? E de como o sistema racista ainda ele determinou um território específico para as mulheres negras, de menos inteligentes, de menos competentes. E por causa da sua cor, elas merecem estarem no lugar de desprestígio social, limpando o chão. E quando uma mulher negra ela chega em qualquer espaço, ela chega logo como uma mulher que não tem dinheiro, uma mulher que ela vai chegar em determinado lugar para
não comprar ou para roubar. Então, é nesse sentido que eu quero trazer de como ainda esse sistema racista, né, ele age, né, de uma forma desumana contra as mulheres negras, diante desse racismo. Era só isso, gente. Não quero... Obrigada. Eu acho que ela foi fechar o microfone e acabou clicando errado, mas a fala dela foi muito boa, queria agradecer. E ela terminou no tempo certinho, mesmo sem eu avisar. Sim, hoje a gente vive em um mundo onde tem poucas mulheres nas posições de poder, e se tem alguma mulher em alguma posição de poder é porque tem uma ou várias e várias outras mulheres, muito provavelmente negras, na casa dela, cuidando desse trabalho do cuidado. E agora a próxima pessoa inscrita é a Clara, de novo. Obrigada, Ká. Até é difícil falar depois dessa fala da Simone, tão importante, tão bem construída, essa fala que você trouxe. Eu me lembro, não sei onde eu escutei isso, mas foi fazendo pesquisas para essa formação, de que a gente esquece que, assim, as mulheres são criadas para cuidar, mas as mulheres negras são criadas para cuidar da família dos outros. Desde sempre, elas são criadas para ocuparem esses espaços nas casas das pessoas brancas, antes de ocuparem esses espaços até dentro da própria casa. A Camila trouxe, eu acho, a música do Emicida, né, que é incrível, A Ordem Natural das Coisas, que ele fala: a merendeira desce, o ônibus sai, Dona Maria já se foi, só depois é que o sol nasce, que as mulheres negras abrem a cidade mesmo, são as mulheres que saem antes do sol e que preparam os lares e preparam as cidades para que cheguem depois os homens brancos que fizeram yoga e tomaram um suco verde e vão mudar o mindset da empresa deles, colocando um cartaz escrito mulheres também podem, sei lá, essas coisas aí que a gente vê nas empresas. Mas, enfim, eu queria só fazer um comentário rápido sobre essa dúvida que surgiu da Ká, que surgiu do Luca também, do feminismo radical, né? Assim, eu acho que... E aqui é uma fala muito da minha percepção pessoal, eu não sou uma grande acadêmica de feminismo, eu não tenho anos de leitura, eu sou só uma pessoa que é, desde muito nova, feminista. Existem feminismos e feminismos, né? E dentro até do próprio movimento do feminismo radical, existem feminismos e feminismos. Dentro do meu entendimento, o feminismo radical ele surge da ideia de procurar a raiz da opressão, por isso radical, porque ele se propõe a cortar as opressões de gênero da raiz, e ele acredita que a raiz dessas opressões é essa pré-determinação de corpos, de uma pré-determinação que segue a lógica da biologia para impor determinados papéis para determinadas pessoas. Isso, na leitura de algumas feministas, acaba excluindo mulheres trans. Por quê? Porque se coloca muito no discurso do feminismo radical que mulheres trans são biologicamente socializadas como homens e reforçam e usam saias, e porque elas usam saias, elas se leem como mulheres. E aqui eu estou fazendo uma transição literal, eu não acredito nisso. Mas, na minha visão, é uma leitura um pouco equivocada, porque ela parte justamente de inverter aquela pirâmide que eu coloquei ali. De falar que porque ela usa saia, ela está se colocando como mulher, como se o indivíduo reforçasse a categoria social e o binarismo de gênero, enquanto indivíduo, quando a gente sabe que essa lógica é muito maior do que o indivíduo. Então, é uma visão que não são todas as feministas radicais que têm, mas que eu acho que peca por falar em radicalismo, mas ser extremamente individualista. E essas duas coisas são opostas, né? Elas são contraditórias quando você para pensar. Deve ter dado meu tempo, porque a Camila colocou 1 minuto aqui, então, enfim, essa é a minha contribuição. Deu seu tempo, mas foi ótimo. Muito obrigada, Clara, por esclarecer algumas coisas. E muito obrigada por trazer essa música, eu adoro muito ela. Agora, a
Próxima pessoa inscrita é a Jupe. Oi, Cami, obrigada pela fala. Gente, amei muito ouvir todas vocês, a gente poder dialogar sempre. Eu acho que é isso que a Françoise, ela tem dificuldade ainda, Adri, desculpa. Françoise, ela quis trazer, né, no livro dela, né, muitas narrativas, muitas mulheres podendo conversar, então eu fico muito feliz da gente estar podendo dividir isso nesse grupo. Queria trazer nessa pegada de música que a gente está compartilhando, né, como a arte ela é poderosa, e como o rap, ele fala muito, tem uma música que mora no meu coração, que se chama Bença, que é do Djonga, é uma música linda, é uma música forte, muito, muito pesada, mas muito linda, eu acho que ela pode entrar para ser o nosso post, né, quem sabe vai sair um post dessa reunião hoje, e... Não, eu queria comentar também sobre a discussão que está sendo trazida sobre feminismo radical, já que é como a Françoise, ela dificuldade de falar, eu escrevi aqui de uma forma de pronúncia, Françoise, ela, né, se propõe que é por um feminismo radical. Eu acho que a gente tem que tomar bastante cuidado em não pautar as coisas e não dar nome muito certeiro para as coisas, né? Eu queria colocar o que eu senti do texto, até poder ler um pouco para vocês o que ela quer trazer com o feminismo radical. Ela fala que ela é incendiária crítica ao feminismo, longe de ser uma luta contra o feminismo. Ela propõe uma luta pelo feminismo, como ele está carregando, sabe? A gente está indo juntos nessa caminhada pelo feminismo. E ela propõe aqui que, afirmando ser feminista e cientista política, a gente se soma com vozes intelectuais racializadas que há muito buscam fazer do feminismo uma teoria radical contra o capitalismo, o racismo e o sexismo, sem sobrepor uma forma de dominação à outra. Então, eu acho que eu sinto um pouco de esvaziamento no termo feminismo. E eu sinto esvaziamento em palavras, cotidianamente, assim. Eu não sei se é uma coisa que o sistema acaba abraçando e transformando, ou são outras pessoas que acabam acolhendo palavras e não dá a devida narrativa que ela inicialmente foi proposta. Então, quando coloca no chat a ideia de feminismo radical, eu acho que é importante pontuar que existe a vertente do feminismo radical, né? Existem diversas vertentes do feminismo. E a Françoise, ela traz a ideia de um feminismo radical que vai destruir o sistema, vai destruir o capitalismo, que entende que é o sistema colonial, antirracista, antipatriarcal, entendeu? Tipo, é anti o sistema. É nesse sentido da palavra radical que eu entendi, assim. Posso estar enganada, mas ela não se prende a vertentes feministas, né? E isso que é o negócio. O decolonial, ele é uma luta antiga de ter dado um nome para vertentes do feminismo, antes da gente dar nomes. Então, sinto um pouco disso, assim, que a gente não vamos nos prender a termos, porque já eles são esvaziados, e eles perdem o formato definido que foi dado no início para denominar uma certa opressão, né? Para denominar aquela situação vivida. Então, não nos prender a ele, não levar ele a ferro e fogo, só isso, assim. Eu acho que a gente tem que denominar, articular, conversar, mas não nos prender, tá sempre criticando. Gostei de trazer isso, acho que eu já devo ter estourado meu tempo, porque eu falo pra caramba. Obrigada, gente. Mas foi perfeita, Jupi. É isso que eu entendi também, que ela usa o termo radical, não no sentido raiz e vertente, mas sim radical mesmo, tipo, Boulos super radical. E bom, agora a próxima pessoa inscrita é a Laís. Oi, pessoal, boa tarde. Eu não vou abrir a câmera, porque senão acho que vai travar tudo aqui.
Eu ia comentar um pouquinho sobre a fala do Luca de vocês, mas vocês já se sintetizaram um pouco, principalmente a Ju, sobre o feminismo radical. Eu fui aqui, perguntou no começo lá se o decolonial e o radical seriam parecidos ou a mesma coisa, até porque eu, pela leitura e até pelo que a gente comentou no começo da reunião, a divisão sexual do trabalho parte de uma análise materialista, né? E a análise do feminismo radical também é essa, é da materialidade, da realidade. Então, não entendo o feminismo radical como transfóbico, porque se ele parte da raiz, a raiz da opressão das mulheres é o sexo delas. Até vocês usaram no começo a frase da Simone, que fala, não se nasce mulher, torna-se. Porque a ideia, no começo do Segundo Sexo, se eu não me engano, ela gasta, acho que quase 100 páginas falando da questão biológica. Então, na verdade, a ideia é que você nasce uma fêmea, como todos os outros bichos, macho e fêmea, e a partir disso, você vai se tornando mulher por causa do que a sociedade espera que você seja. Então, eu não entendo como transfóbico a partir do momento que não há uma guerra às pessoas trans. A questão é que a vertente vê dessa forma. Tipo, a nossa opressão é com base no nosso sexo, é base em questões biológicas. E não da forma que a gente se sente ao longo desse caminho. Mas eu achei bem legal e eu vejo semelhanças justamente por causa dessa análise materialista. Né? Não é divisão sexual, não é divisão do trabalho da perspectiva de gênero, e sim a divisão do trabalho da perspectiva sexual. É como se, bom, você nasceu mulher, então esperamos que você faça o trabalho de cuidado, enquanto o homem não é esperado isso. Da mesma forma, as pessoas elas não necessariamente têm que seguir esse modelo, mas elas acabam seguindo porque elas foram, elas foram orientadas a isso durante toda a vida. Então era mais para comentar sobre isso e eu gostei bastante do tema, assim, achei bem legal. Eu já conheci um pouco do feminismo radical, mas eu não conhecia o decolonial, então vai ser muito bom poder aprender sobre as duas vertentes, assim, na parte do feminismo radical, mais de parte pessoal, mas foi bem legal ver esses contrapontos. Obrigada. Perfeito, Laís, muito obrigada pela pergunta, acabou suscitando várias reflexões nossas. E agora a última inscrita é a Patrícia. Gente, boa tarde. É até difícil falar depois de tanta coisa bacana de que vocês já falaram. Eu queria parabenizar o espaço, porque eu estou aprendendo bastante coisa. Eu sou advogada, eu sou linguista e estou aqui para aprender um pouco de economia com vocês e eu estou encantada com o grupo que eu conhecia num congresso de economia, primeiro congresso de economia do coletivo. Eu queria trazer uma contribuição a partir de estudos linguistas, né? A partir dessa colocação da Simone de Beauvoir, de que eu não me torno mulher, eu me torno mulher, né? Eu não nasço mulher, eu me torno mulher. A partir dos estudos da Bell Hooks, né? Uma interpretação da palavra femme, né? Que a gente pode fazer uma leitura, eu não nasci feminista, eu me torno feminista, a partir das diferentes vertentes feministas. Ai, desculpa. A partir das diferentes vertentes feministas, né? A gente não nasce feminista, a gente se torna feminista por diferentes necessidades, embora cada um tenha um tipo de opressão. Mulheres brancas, mulheres negras, seja o tipo de mulher que você seja, em algum momento na sua vida você vai estar submetida a uma opressão, né? E a sua opressão, ela não é mais nem menos opressão. Você vai ser oprimida por ser mulher,
né? E você vai precisar se tornar feminista. Então, você não vai nascer feminista, você vai precisar se tornar feminista. E a Simone de Beauvoir, quando ela fala, eu não nasci mulher, me tornei mulher, em algum momento a gente vai precisar se tornar feminista, porque em algum momento a gente vai ser oprimida pelo sistema, né? Então, toda mulher vai ser oprimida, mulher branca, mulher negra. Muitas mulheres não se identificam com o feminismo, e mesmo as mulheres que não se declaram feministas, elas vão precisar se tornar feminista. E a Bell Hooks, ela vai falar isso no livro dela, eu me tornei feminista. Em algum momento da nossa vida, a gente vai ter essa necessidade de se tornar feminista, porque a gente vai ser oprimida, né? A gente vai ser oprimida no trabalho, a gente vai ser oprimida em algum momento. E muitas vezes a gente vê esse termo, essa fala da Simone de Beauvoir ser até mal interpretada, porque é descontextualizada, né? Como se essa fala dela fosse uma fala transfóbica, no sentido de que ela quer pegar essa fala e transformar isso como se ela quisesse transmutar de gênero as pessoas. Não é isso, né? É no sentido de que, em algum momento, você vai precisar exercer o seu feminismo, porque você vai precisar se colocar nesse mundo para exercer a igualdade, né? Então, o que seria o feminismo? O posicionamento revolucionário de que homens e mulheres podem ser iguais diante da lei, né? Que é uma coisa revolucionária. Ou seja, a gente é feminista por uma necessidade de se colocar diante do outro e se tornar feminista, embora você seja branco, negro, seja lá o que for o seu feminismo, não é um feminismo que você vai exercer em relação a outra mulher, mas em relação ao sistema. Então, eu acho que nós, enquanto mulheres, precisamos ter a sororidade de exercer um feminismo, e eu acho que a gente precisa nos dar as mãos e exercer um feminismo pós-moderno, de sororidade, não umas contra as outras, mas umas com todas, né? Se o feminismo até então foi um feminismo prudente, que esse novo feminismo seja um feminismo mais inclusivo com todas, né? Que ele nunca foi um feminismo que quis excluir a outra, mas foi um feminismo que quis integrar a mulher a uma estrutura. E existem vários espectros de feminismo, mas sempre foi um feminismo que quis incluir a mulher no espaço social. Então, todas podem ser feministas e todas querem exercer o seu direito à igualdade. Então, não sejamos feministas umas em relação às outras, mas em relação a um patriarcado que sempre quis nos excluir. Então, acho que a gente precisa ler a Simone de Beauvoir nesse sentido, né? A gente não nasceu feminista, a gente se tornou feminista. Então, nesse sentido é que a gente precisa ler O Segundo Sexo, né? A gente precisa se tornar feminista. Era essa a contribuição. Perfeito, Patrícia, muito obrigada. Desculpa a interrupção, eu estava prestando atenção, pensando em outras coisas, refletindo, e acabei não fechando o microfone. Mas muito obrigada mesmo. Sim, às vezes a gente dá nome às coisas, dá nome a vertentes, mas o nosso objetivo aqui é comum, ou pelo menos é para ser, falando de feminismo. Enfim. Não sei se eu consigo entender, né? Que às vezes eu fico pensando assim, fazendo leituras, né? Eu vejo muitas pessoas usar a fala da Simone como se ela fosse uma fala transfóbica, mas na verdade eu acho que é uma fala
é no sentido do termo feminista, né? Eu me tornei feminista. E a gente se torna feminista com essa luta, eu acho. Que é nesse sentido. Desculpa, tá? Imagina, eu acho que você se fez entender sim. Acho que ninguém aqui ficou com nenhuma dúvida. Muito obrigada mesmo pela colocação, para a gente fechar a roda. E é isso. Acabaram as nossas inscrições, mas se a Clara, a Jupe, a Adri quiserem fazer alguma colocação para fechar, eu adorei, gente. Acho que foi uma ótima maneira da gente começar esse NEP que ele vai fazer a gente refletir muito sobre questões teóricas, tipo, ai, tá, mas o que é o feminismo radical? E o que é tal outra coisa? Mas, mais do que isso, a gente pensar como tudo isso se aplica na vida real, como a gente vai fazer isso daqui, sair desse Meet em algum momento e ir para a vida real. É isso, gente. Muito obrigada a todas, a todos, a todos que estiveram aqui. Eu acho que esse espaço é muito importante, e é muito importante que a gente traga essas divergências, então, que a gente traga, eu não sei o que é o feminismo radical, eu acho que é X, eu acho que é Y, me falaram que é X, me falaram que é Y, porque é assim que a gente constrói as coisas, através desse diálogo. Então, também deixar sempre aberto aqui, qualquer pessoa que discorde de alguma posição que foi colocada, ou que não se entenda, não se encontre no discurso que a gente está falando, por favor, levante isso, para que a gente possa crescer mesmo no nosso feminismo sempre, e construir dentro das várias percepções que existem, né? Essa questão do feminismo radical é uma questão curiosa mesmo, porque existe, é aquilo que eu falei, existem muitas feministas radicais que se colocam como marxistas, feministas marxistas se colocam como feministas radicais, e feministas decoloniais. Eu acho que a única coisa nessa massa que a gente entende é que nós não somos feministas liberais. Isso é a única coisa que é um consenso, assim. E acho que é um consenso importante também. Mas deixar alguns informes finais. Para quem não viu no grupo, a gente tem informes para sugerência de temas. Então, cada semana a gente está querendo abordar um tema e o form está aberto para que as pessoas coloquem temas e votem nos temas que foram colocados. Então, a gente vai fazendo as reuniões a partir dos temas que forem mais votados. Então, essa última semana a gente teve um problema de colocar a bibliografia um pouco tarde, eu acho, mas, idealmente, até sexta-feira dessa semana agora, a gente tem a bibliografia para dar mais de uma semana aí para o pessoal. E deixar também o convite que a gente sempre vai querer duplas diferentes para carregarem as discussões. Então, quem se sentir, a gente vai jogar o tema lá no grupo, quem se sentir confortável com esse tema, ou quem quiser aprender um pouco mais sobre ele, se voluntariem para tocar as formações, porque a nossa ideia é que seja tudo uma construção em grupo mesmo. Então, essa semana fui eu e a Ju, mas semana que vem, daqui 15 dias, é quem mais se sentir confortável em trazer o tema. Uma última questão foi que eu gravei o encontro por demandas, né, de outras pessoas do grupo, mas só para deixar todo mundo ciente, eu não vou postar isso em nenhuma página, isso não vai ficar público, é uma gravação que a gente tem para ficar interna no grupo, porque a gente não pediu consentimento de todo mundo para gravar, então não vou sair postando isso não vai parar em nenhuma página, a gente não vai recortar nenhuma fala, fiquem tranquilos a respeito disso. Acho que é isso, muito obrigada.